Você já parou para pensar no impacto que a morte de Jesus Cristo teve não apenas na fé cristã, mas na própria história da humanidade? Como um evento ocorrido há mais de 2000 anos continua a moldar crenças, culturas e até debates acadêmicos. O que torna a crucificação e a ressurreição de Cristo tão únicas e significativas, a ponto de inspirar bilhões de pessoas até hoje. Bem-vindo! Aqui exploramos o caminho da fé e buscamos entender os mistérios que Deus nos deixou. Meu nome é Light, ou como muitos me chamam, L. Hoje, vamos caminhar juntos em mais uma jornada de descoberta espiritual. Hoje, mergulharemos na narrativa mais impactante de todos os tempos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos revisitar os momentos decisivos que culminaram na crucificação, desvendar os mistérios que cercam o túmulo vazio e compreender como esse evento continua a transformar vidas. Será que a morte foi realmente o fim? Ou o início de algo muito maior? Prepare-se para uma jornada que une fé e razão, espiritualidade e história, emoção e análise crítica. E se você sente que essa história ainda guarda lições para a sua vida, convido você a acompanhar até o final e refletir comigo. A morte de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos eventos mais impactantes da história da humanidade. Quando a gente pensa na cruz, o que vem à mente não é só dor, mas também a maior demonstração de amor que o mundo já viu. Não apenas pela brutalidade com que ocorreu, mas também pelo significado que carrega para bilhões de pessoas ao longo de mais de 2000 anos. Esse momento transcende o tempo, carregando uma carga emocional, espiritual e histórica que continua a ser debatida por teólogos, historiadores e cientistas. Narrar esse acontecimento é mergulhar profundamente nas escrituras sagradas e, ao mesmo tempo, olhar para o mundo com rigor da análise histórica e científica. É unir fé e razão, duas forças que moldaram o pensamento humano. Para entender plenamente o significado da morte de Jesus, é necessário retornar ao ponto em que os eventos que levariam à sua crucificação começaram, a entrada triunfal em Jerusalém. A cidade estava repleta de peregrinos devido à proximidade da Páscoa judaica, um evento que celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Jesus é recebido com entusiasmo pela multidão, que o saúda com ramos de palmeiras e aclamações. É uma cena de esperança, mas também de tensão. Os líderes religiosos observam com cautela, sentindo que a popularidade de Jesus representa uma ameaça à ordem estabelecida. Mal sabiam os presentes que, em poucos dias, esse mesmo homem seria condenado e crucificado. Após ser recebido com entusiasmo pela multidão em Jerusalém, os dias que se seguiram culminaram em um momento íntimo e simbólico, a última ceia. Durante esse encontro íntimo com seus discípulos, Jesus não apenas antecipa sua morte, mas também estabelece o sacramento da Eucaristia, um ritual que simboliza sua entrega pela humanidade. Ele parte o pão e oferece o vinho, dizendo que representam seu corpo e sangue, dados em sacrifício. Há uma profundidade espiritual nesse momento, mas também um peso emocional. Jesus sabe que está prestes a ser traído, e ainda assim não demonstra raiva ou mágoa. Você consegue imaginar? Saber o que vem pela frente e mesmo assim, agir com tanto amor e serenidade. Isso é sobre confiança total no plano divino. Ele instrui Judas a fazer o que precisa ser feito, aceitando o que virá com uma serenidade quase sobrenatural. Com o peso do que estava por vir já evidente durante a última ceia, Jesus se retira para o jardim do Getsêmani, buscando forças em oração. Ali, ele ora intensamente, pedindo forças a Deus para enfrentar o que está por vir. É um momento de profunda humanidade. Ele sabe que a morte é iminente e que será terrivelmente dolorosa. Segundo o Evangelho de Lucas, seu suor torna-se como gotas de sangue, um fenômeno raro conhecido como hematidrose, que ocorre sob estresse extremo. Isso nos dá um vislumbre da agonia psicológica que ele estava enfrentando. Mesmo assim, ele se submete à vontade divina, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça minha vontade, mas a tua. É nesse mesmo local, entre orações e agonia, que os eventos que selariam o destino de Jesus se desenrolam, começando com a traição de Judas. Com um beijo, ele entrega Jesus às autoridades. A cena é carregada de simbolismo e tristeza, pois Judas não era apenas um seguidor, mas alguém que compartilhou momentos de intimidade e aprendizado com o Mestre. Levado sob o manto da escuridão, Jesus enfrenta uma série de julgamentos, conduzidos com pressa e em flagrante desrespeito às próprias leis judaicas. Algo que contraria as próprias leis judaicas da época. Jesus é levado ao Sinédrio,
onde é acusado de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. Mas essa acusação, embora grave para os líderes religiosos, não é suficiente para justificar sua morte sob a lei romana. É aqui que entra Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos é um personagem intrigante. Ele parece reconhecer a inocência de Jesus, mas também sente a pressão política e social para condená-lo. Segundo os evangelhos, Pilatos tenta várias vezes livrar-se da responsabilidade, oferecendo alternativas como a libertação de um prisioneiro durante a Páscoa. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, escolhe libertar Barrabás, um criminoso, e exige a crucificação de Jesus. Pilatos, em um gesto simbólico, lava as mãos diante do povo, afirmando que não é responsável pelo sangue daquele homem justo. No entanto, sua omissão acaba selando o destino de Jesus. Com a sentença decretada, Jesus enfrenta não apenas o peso da condenação, mas também os horrores de uma flagelação brutal que antecederia sua crucificação. Cada golpe, cada humilhação, tudo isso nos lembra o preço que ele pagou. Não porque precisava, mas porque nos amava. A flagelação romana não era um simples castigo, mas uma tortura severa que deixava o corpo em frangalhos. Além disso, ele é humilhado de diversas maneiras. Uma coroa de espinhos é colocada em sua cabeça, e um manto púrpura é lançado sobre seus ombros, numa zombaria cruel de sua alegação de ser rei dos judeus. Ele é cuspido, espancado e ridicularizado por soldados e pela multidão. É difícil imaginar a dor física e emocional que ele suportou naquele momento. O caminho até o Calvário, conhecido como Via Dolorosa, é igualmente exaustivo. Carregar a cruz era parte da punição, mas é provável que Jesus tenha levado apenas a viga horizontal, que pesava cerca de 20 a 30 quilos. Mesmo assim, após toda a tortura, isso era um esforço quase impossível. Em determinado momento, um homem chamado Simão de Cirene é forçado a ajudá-lo. Essa cena nos lembra que Jesus, embora divino, também era plenamente humano, sujeito às mesmas limitações físicas que qualquer um de nós. Finalmente levado ao Calvário, conhecido como Gólgota, Jesus enfrenta o desfecho de sua jornada terrena, a crucificação. Aqui entra uma curiosidade histórica. Os pregos provavelmente foram cravados nos pulsos, e não nas palmas das mãos, como tradicionalmente representado. Isso porque as mãos não suportariam o peso do corpo, enquanto os pulsos têm estrutura óssea suficiente para manter a estabilidade. A crucificação era uma forma de execução projetada para causar sofrimento máximo. A posição do corpo dificultava a respiração, e o condenado precisava erguer-se constantemente para conseguir encher os pulmões de ar, o que agravava a dor dos ferimentos. Era uma morte lenta e agonizante, que podia levar dias. Mesmo nesse estado, Jesus demonstra compaixão e perdão. Ele ora ao Pai, pedindo que perdoe seus algozes, pois eles não sabem o que fazem. Conversa com um dos ladrões crucificados ao seu lado, prometendo que ele estará no paraíso. Essas palavras mostram a profundidade de seu amor e sua missão de redenção. Mas também há um momento de angústia extrema, quando ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase que ressoa com a experiência humana de dor e desespero, mas que também carrega um significado teológico profundo. Após horas de sofrimento, Jesus entrega seu espírito. A terra treme, o céu escurece, e o véu do templo se rasga ao meio, segundo os evangelhos. Esses fenômenos são interpretados como sinais da magnitude espiritual daquele momento. Seu corpo é retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. 3 dias depois, a história dá uma guinada extraordinária. O túmulo é encontrado vazio, e Jesus aparece ressuscitado para Maria Madalena e seus discípulos. Esse evento se torna o alicerce da fé cristã, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Jesus não é apenas um marco de fé, mas também um evento que provoca debates profundos entre teólogos, historiadores e cientistas, cada um buscando compreender seu significado. É amplamente aceito que Jesus existiu e foi crucificado, mas alguns historiadores questionam detalhes específicos. Por exemplo, é possível que ele tenha sido julgado e executado mais rapidamente do que os evangelhos sugerem, para evitar tumultos em Jerusalém. Também é debatido se seu corpo foi realmente sepultado, já que a prática comum era deixar os crucificados expostos até que fossem consumidos por animais ou se decompusessem. A morte de Jesus continua a ser um mistério que fascina e intriga. Para os cristãos, é o ponto central da história da salvação,
uma prova do amor de Deus pela humanidade. Para os historiadores e cientistas, é um evento que ilustra as complexidades sociais, políticas e religiosas da época. O que permanece inegável é o impacto desse acontecimento, que mudou o curso da história e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao refletir sobre a morte de Jesus, somos levados a confrontar nossas próprias crenças e emoções. É um lembrete de sacrifício, compaixão e esperança. Independentemente da perspectiva adotada, essa história tem o poder de nos transformar, desafiando-nos a buscar um significado mais profundo em nossas próprias vidas. Afinal, a busca pela verdade, seja ela espiritual ou histórica, é uma jornada que nunca termina. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante dessa narrativa, o momento que transcende a lógica humana e desafia as barreiras da compreensão. Para os cristãos, é o evento que confirma a divindade de Cristo e a promessa de vida eterna. No entanto, mesmo esse milagre é cercado por questionamentos históricos e interpretações variadas, pois representa uma ruptura tão profunda com as leis naturais que inevitavelmente desperta o interesse tanto dos fiéis quanto dos céticos. Os evangelhos descrevem a descoberta do túmulo vazio como um evento repleto de emoção e surpresa. Maria Madalena, ao encontrar o local onde Jesus fora colocado vazio, inicialmente pensa que alguém roubou o corpo. Essa reação é humana, natural, pois mesmo aqueles que acompanharam de perto sua missão não pareciam compreender totalmente a profundidade de suas palavras sobre a ressurreição. É somente ao ouvir sua voz, ao ser chamada pelo nome, que Maria percebe estar diante do Mestre ressuscitado. A experiência não é apenas um encontro espiritual, mas também pessoal, um momento de reconexão e revelação. Jesus aparece diversas vezes a seus discípulos, tanto individualmente quanto em grupo. Essas aparições não eram só para provar algo, mas para mostrar que ele continua conosco, mesmo nas dúvidas e incertezas. Ele os encontra no caminho para Emaús, onde inicialmente é reconhecido apenas ao partir o pão, num gesto familiar que ecoa a última ceia. Ele surge também entre os apóstolos, oferecendo-lhes paz e mostrando as marcas dos cravos em suas mãos e pés, como prova de sua identidade. A narrativa mais icônica talvez seja a de Tomé, o discípulo que duvidou até que pudesse tocar as feridas do Cristo ressuscitado. Quando finalmente o faz, proclama: "Meu Senhor e meu Deus". Essa interação é simbólica, pois representa a luta interna de muitos de nós entre a fé e a necessidade de evidências concretas. Historicamente, a ressurreição é o ponto de maior debate entre crentes e céticos. Para os cristãos, é o evento que transforma o trágico fim de Jesus em uma gloriosa vitória sobre a morte. Mas para os historiadores e cientistas, a questão permanece sem comprovação direta. O túmulo vazio, por exemplo, é interpretado de maneiras diferentes. Enquanto para uns é prova da ressurreição, para outros poderia ser resultado de práticas funerárias da época ou de um desaparecimento deliberado do corpo, seja por seguidores ou por inimigos. No entanto, é importante notar que algo extraordinário deve ter ocorrido para que um grupo de discípulos isolados, temerosos e sem poder algum, fosse transformado em um movimento que mudaria o mundo. Os relatos pós-ressurreição também são examinados sob a lente da psicologia. Algumas teorias sugerem que os discípulos podem ter experimentado visões coletivas ou um tipo de alucinação induzida pelo trauma da perda. Embora essa hipótese seja interessante, não explica plenamente por que tantas pessoas, em momentos diferentes e circunstâncias variadas, relataram ter visto Jesus ressuscitado. Além disso, o crescimento exponencial do cristianismo nas décadas seguintes, sob perseguição e adversidade, é difícil de justificar se o evento central de sua fé fosse apenas uma ilusão ou engano. O impacto da ressurreição vai além dos relatos dos evangelhos. Ele moldou a teologia cristã, fundamentando a doutrina da redenção e da promessa de vida após a morte. A crucificação de Jesus, que à primeira vista poderia ser vista como um fracasso, é reinterpretada à luz da ressurreição como um sacrifício triunfante. Essa mensagem transformadora deu aos primeiros cristãos a coragem de enfrentar perseguições brutais, confiantes de que a morte não era o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Além do significado espiritual, a ressurreição também tem implicações éticas e filosóficas. A vitória de Jesus sobre a morte simboliza a possibilidade de renovação e transformação, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. É uma mensagem de esperança que transcende fronteiras culturais e religiosas, ressoando em contextos onde a luta por justiça, dignidade e liberdade ainda é uma realidade diária. Se olharmos para a narrativa como um todo, desde a entrada triunfal em Jerusalém até a ascensão de Jesus aos céus,
vemos um arco que mistura glória, dor, humilhação e triunfo. Cada momento é repleto de significados simbólicos, teológicos e históricos. A morte de Jesus não foi apenas uma execução, foi um evento que revelou as tensões sociais, políticas e espirituais de sua época. Da mesma forma, sua ressurreição não foi apenas um milagre para os cristãos, mas um desafio à racionalidade humana, um convite para pensar além das limitações impostas pela lógica. Para os fiéis, a história de Jesus não termina com sua ressurreição. Ele ascende aos céus, deixando a promessa de que um dia voltará. Esse ato final sela sua missão terrena, mas também inaugura uma nova era, em que seus seguidores são chamados a continuar seu trabalho. É a partir desse ponto que o cristianismo começa a se espalhar pelo mundo, levado por apóstolos como Pedro e Paulo, cujas próprias vidas foram transformadas pelo impacto de Jesus. E aqui estamos nós, mais de 2000 anos depois, ainda debatendo, refletindo e nos inspirando por essa figura extraordinária. Para uns, ele é o Filho de Deus, o Salvador. Para outros, um grande líder moral e espiritual, cuja mensagem de amor e compaixão continua a ser relevante. Seja qual for sua perspectiva, é inegável que a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo são um marco na história da humanidade, um evento que nos desafia a pensar sobre nossa existência, nossas crenças e nossos valores. Assim, ao refletirmos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, transcende-se a barreira entre ciência e fé, chegando a uma dimensão profundamente humana. É um convite para explorar os mistérios da vida, da morte e do que está além. Talvez nunca saibamos todos os detalhes com absoluta certeza, mas isso não diminui o impacto dessa história. Pelo contrário, ela nos lembra que há algo maior que nos conecta, algo que transcende o tempo e o espaço, algo que continua a nos inspirar a sermos melhores, mais compassivos, mais humanos. E assim, a morte e ressurreição de Jesus permanecem como um farol, iluminando o caminho para aqueles que buscam significado em um mundo muitas vezes confuso e incerto. Uma história que, mesmo depois de milhares de anos, continua viva, pulsante e cheia de esperança. A mensagem de Jesus Cristo, fundamentada em sua vida, morte e ressurreição, transcende o simples registro histórico. Ela é um convite a uma transformação interior, um chamado à compaixão, ao perdão e à reconciliação. Sua morte na cruz não foi apenas um evento que marcou o final de uma trajetória terrena, mas o começo de uma nova era espiritual, onde a fé se tornou alicerce para milhões de pessoas que buscavam respostas sobre o sentido da vida e da existência. Quando olhamos para o impacto da crucificação e ressurreição de Jesus ao longo da história, percebemos que sua mensagem de amor e sacrifício não perdeu relevância. Pelo contrário, ela cresceu, ressoando em culturas e tempos que nem mesmo os apóstolos poderiam imaginar. O cristianismo, que começou como um pequeno movimento em Jerusalém, expandiu-se pelo Império Romano e, posteriormente, pelo mundo. Essa expansão não ocorreu por imposição inicial de força ou poder político, mas porque tocava algo profundo nos corações das pessoas: a necessidade de redenção e a busca por algo além da realidade material. A crucificação, à primeira vista, parecia um símbolo de derrota. O método romano de execução era deliberadamente humilhante, projetado para extinguir qualquer vestígio de dignidade no condenado. Era uma forma de aniquilação completa, não apenas física, mas também moral. No entanto, no caso de Jesus, a cruz foi transformada em um símbolo de vitória espiritual. Aquilo que deveria ser um fim degradante tornou-se o centro de uma nova compreensão sobre a vida e a morte. A cruz, um instrumento de tortura, foi ressignificada como um emblema de amor incondicional e sacrifício redentor. O impacto dessa transformação é evidente em todas as áreas da cultura e da sociedade. A arte, por exemplo, foi profundamente influenciada pela narrativa de Jesus. Desde os primeiros mosaicos cristãos nas catacumbas romanas até as pinturas renascentistas de Michelangelo e os cânticos litúrgicos medievais, a figura de Cristo crucificado e ressuscitado inspirou gerações de artistas a explorarem o que significa ser humano e divino ao mesmo tempo. A cruz, frequentemente representada em momentos de dor e glória, tornou-se o centro de inúmeras expressões artísticas que tentam capturar a profundidade do mistério cristão. Na filosofia e na teologia, a morte e ressurreição de Jesus deram origem a discussões e reflexões que moldaram o pensamento ocidental. Desde os escritos dos primeiros padres da Igreja até os debates modernos sobre fé e ciência, sua história tem sido uma fonte inesgotável de perguntas e respostas. A teologia cristã desenvolveu conceitos como a graça, a salvação e a vida eterna, todos fundamentados no evento central da crucificação e ressurreição. Esses conceitos, por sua vez,
influenciaram não apenas a religião, mas também a ética, a política e até mesmo os direitos humanos. A figura de Jesus também tem um impacto profundo em como entendemos a espiritualidade. Sua vida demonstra uma prática contínua de empatia e serviço ao próximo. Ele tocava os intocáveis, amava os excluídos e perdoava os imperdoáveis. Essas ações, vistas através do prisma de sua morte sacrificial, tornam-se ainda mais significativas. Para muitos, a mensagem de Jesus é um convite a olhar para além de si mesmo, a colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar e a encontrar significado no altruísmo e na solidariedade. No entanto, é impossível ignorar que sua mensagem também desafiou o status quo e continua a fazê-lo até hoje. Jesus confrontou as autoridades religiosas e políticas de sua época, expondo as injustiças e hipocrisias que permeavam suas estruturas. Ele não buscou poder terreno, mas, paradoxalmente, sua mensagem desafiadora do poder estabelecido colocou no centro de conflitos que levaram à sua crucificação. Esse aspecto de sua vida inspira movimentos sociais e ativistas em todo o mundo, que veem na figura de Jesus um modelo de resistência pacífica e coragem moral. Mesmo no contexto secular, a história de Jesus tem um impacto significativo. A ideia de que a fraqueza pode ser força, que a morte pode trazer vida e que o sacrifício pode redimir, ressoa profundamente em muitos níveis da experiência humana. Essas verdades universais encontram eco em diferentes culturas e tradições, mostrando que a mensagem de Cristo ultrapassa barreiras religiosas. Ele se torna, para muitos, um arquétipo de esperança e renovação, um símbolo do que a humanidade pode alcançar quando guiada por princípios mais elevados. Por outro lado, não podemos ignorar as complexidades e os desafios que surgem ao interpretar a história de Jesus em um mundo cada vez mais diverso. Enquanto muitos o veem como o Filho de Deus, outros o reconhecem como um grande mestre moral ou um reformador social. Essas perspectivas diferentes enriquecem o diálogo sobre sua vida e obra, mas também evidenciam as tensões entre fé e razão, entre tradição e modernidade. A ressurreição, em particular, é um ponto de encontro e divergência. Para os crentes, ela é o evento que fundamenta toda a fé cristã, a prova de que Jesus venceu a morte e trouxe uma nova esperança para a humanidade. Para os céticos, é um evento que desafia a explicação racional e, por isso, é visto com desconfiança ou como um mito simbólico. No entanto, talvez o maior impacto da ressurreição esteja em sua capacidade de inspirar, independentemente da crença pessoal. Ela representa a possibilidade de um novo começo, de transformação e de superação até mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Hoje, mais de 2000 anos depois, a história de Jesus continua viva. E essa é a beleza disso tudo. Não é apenas história, é vida, é transformação acontecendo todos os dias ao nosso redor. Seja nos cultos silenciosos em pequenas comunidades de fé, nas grandes catedrais que ecoam com hinos de adoração, ou nas discussões filosóficas e acadêmicas sobre sua vida, ele permanece como uma presença constante no imaginário humano. Sua mensagem de amor, perdão e redenção ainda ressoa em um mundo que, muitas vezes, parece estar à deriva. A cruz continua a ser um lembrete de que, mesmo na dor e na aparente derrota, há esperança. E a ressurreição, seja entendida como um fato histórico, um evento espiritual ou um símbolo poderoso, convida cada um de nós a acreditar que a renovação é possível. No fim, a história de Jesus não é apenas sobre o que aconteceu há 2000 anos. É sobre o que acontece hoje, em cada coração que se abre para o amor, para a compaixão e para a possibilidade de uma vida transformada. A caminhada de Jesus é uma jornada que nunca termina, e nós, de alguma forma, continuamos a trilhar esse caminho, buscando respostas, significado e, acima de tudo, esperança. A morte e ressurreição de Jesus Cristo transcendem o tempo e o espaço. Para os cristãos, é o coração da fé, a prova do amor incondicional de Deus pela humanidade. Para a história, é um evento que moldou culturas, sociedades e filosofias. Seja como símbolo de esperança, transformação ou redenção, essa narrativa continua viva, inspirando bilhões ao redor do mundo. Use os comentários para debater conhecimentos e não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar a espalhar a verdade. E lembre-se, a busca pela verdade espiritual é infinita, e nós continuamos caminhando juntos. Até a próxima! Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão,
e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.